Amigos, ouvintes, telespectadores, bom dia, boa semana para todos. Estamos aqui no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, no bairro Iguaçu, Ipatinga, na Rua dos Minerais 195, para refletirmos um pouco sobre as questões espirituais voltadas para os ensinos da doutrina espírita e, consequentemente, sendo a base o Evangelho de Jesus. Nós, neste momento, temos a grande satisfação de estarmos aqui convidando vocês a estarem conosco. Vai ser um tempo breve, porque nós estamos iniciando um dia promissor, de luz, de alegria, o sol aberto aqui em Ipatinga e, ao mesmo tempo, uma semana. Com relação ao dia, nós temos, nesses primeiros momentos, nessas primeiras horas, a oportunidade de estarmos montando o nosso dia. Como é que ele vai ser? Eu vou ter um pouco mais de paciência, de serenidade, de tranquilidade. Vou enfrentar as dificuldades com mais determinação, com mais fé, esperança, confiando mais em Deus. E com isso ter um dia mais feliz, porque é nós que fazemos a nossa felicidade. A felicidade está dentro da gente. Às vezes a gente exige que ela venha de fora para dentro, mas até pode ser, até um certo ponto, mas o importante é ela nascer de dentro para fora, de dentro do nosso ser. E, consequentemente, estamos iniciando uma semana, tendo essa mesma oportunidade. Como é que vai ser essa nossa semana? Vai ser melhor do que a que terminou ontem? Ou vai ser melhor do que as outras anteriores? E nós podemos fazer essa semana muito melhor. Evidente, nos percalços da vida, muitas vezes isso não vai acontecer. Será desengano, certos atropelos poderão surgir, mas a forma de enfrentá-los, de encará-los, a nossa determinação de chegarmos a um bom termo de sucesso, de esperança, sempre sintonizado com Deus, com o nosso anjo guardião, com os nossos espíritos protetores, conforme a doutrina espírita tão bem nos ensina, é que vai fazer a diferença. Então, nessa semana que estamos iniciando, nós temos tudo para dar certo, tudo para sermos felizes, apesar dos pesares, das dificuldades que são inerentes, naturais a todo ser humano, inclusive à própria natureza em geral, aos animais irracionais, ao vegetal, à água que está sendo muito poluída. Se tivesse voz ia gritar aos nossos ouvidos. Então, depende de nós sermos um pouco mais felizes e havemos de ser, se assim trabalharmos para tanto. Bom, falando do Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos fazer uma breve reflexão em torno da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é muito conhecida de todos nós. Nós temos ela como o alvo e um dos grandes ensinos. Nós admiramos muito Jesus. É evidente que a nossa admiração por Jesus não significa que acrescenta alguma coisa a Ele. Ele não precisa da nossa admiração. Mas para nós é uma situação de bem-estar, de alegria na alma, só da gente pensar na supremacia do Senhor Jesus, como mensageiro divino junto de todos nós na terra. Bom, Jesus quando nós falamos a nossa admiração, porque de toda a história nós temos como sendo o único que foi capaz de em cada momento nos dar os seus ensinos, nos oferecer o seu estado de educação através de uma historinha. Na hora que qualquer pessoa questionava Jesus, ele inventava ou ele criava, ele sempre tinha, digamos assim, na manga, uma historinha para contar para nós. E ficava muito prazeroso, e até hoje é prazeroso ouvir Jesus, porque ele é cheio de historinhas, e os seus ensinos são suaves. Ele nos trata como, de fato, no fundo, nós somos crianças espirituais. E crianças gostam de historinhas. Então ele conta uma historinha que nós vamos lembrar hoje, porém não é uma historinha com diminutivo nas bases de menoscabá-la, da sua menos importância, mas pelo contrário, é de suma grandeza. Mas nós falamos de historinhas porque ela atende desde a faixa etária da criança que está na sua tenridade até os mais elevados espíritos que podemos imaginar, que são os nossos guias espirituais da Terra,
os mensageiros que conduzem os nossos destinos. Então, é uma história, é um caso, é uma parábola muito abrangente, que nós, à medida que vamos crescendo, vamos extraindo dela informações que até então nós não tínhamos, ou nós não demos por conta que ela era capaz de nos levar a esse foco. Então, com relação à parábola do bom samaritano, Jesus trabalha com alguns personagens. E esses personagens são homens comuns. Jesus, ele não traz anjos para colocar nessa parábola, embora daqui a pouco nós vamos falar sobre um detalhe importante dessa parábola nesse aspecto. Mas são pessoas comuns da região, da época, da Palestina, onde que Jesus vivia. Porém, são criaturas do povo, criaturas da sociedade, criaturas de vários níveis socioeconômico, social, da política, financeiro. São criaturas que o povo conhecia, o povo trombava com ele nas ruas aqui e ali. Então ele não busca alguma coisa anormal, fora da natureza. Então Jesus, nós vamos ler aqui para não ficarmos assim falseando muitas vezes os pensamentos de Jesus, mas ele nos fala nessa historinha em face de uma pergunta que um doutor da lei o questiona. Essa pergunta levava o doutor da lei a querer saber como é que ele teria o reino dos céus um dia, como ele poderia ter a vida eterna. Porque nós sabemos que, queremos ou não, no fundo, nós sabemos que a terra é um local de provas e expiações que nos traz certos desconfortos. E quando se fala em vida eterna, em vida futura, em planos elevados, a gente pensa num céu que a princípio era mitológico, ou nós sabemos que ele é real, no aspecto de nós termos muitos mundos mais evoluídos que a Terra, no sentido de terem e apresentarem e oferecer àqueles que ali habitam felicidades inimagináveis para nós, tanto do plano físico desses mundos, mas também no campo espiritual, do plano espiritual. Bom, então essa vida eterna é o nosso sonho de termos um local onde que a felicidade é plena, tipo assim, é um oásis de alegria, de paz, de bênçãos. Seria assim, aquele estado de graça em que todos almejamos. Esse doutor da lei, apesar de conhecer muito a lei de Moisés, de ser um indivíduo privilegiado da época, porque tinha boa posição socioeconômica, inclusive financeira, era uma pessoa que tinha autoridade, mas ele também, conforme todos nós, era uma criatura que tinha suas dificuldades na terra, dos momentos variados que nós estamos passando e sempre nós passamos. E ele queria saber como atingir esse reino. Então ele pergunta a Jesus como ele poderia fazer para encontrar um dia essa vida eterna. Então Jesus fala para ele, faz uma pergunta a ele, de lhe dizendo o seguinte: o que está descrito nas leis? Porque ele era um doutor da lei, e a lei que se refere é a lei mosaica, a lei de Moisés. E ele conhecia essa lei em todo o seu conteúdo. Ele era, digamos assim, um mestre, um professor na época no que se refere às leis de Moisés, a lei mosaica. Bom, então Jesus falou, o que está escrito na lei? Então ele recita a lei para Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçar a sua mulher, não cobiçar os bens do seu próximo, não matarás. Então ele vai declinando a lei a Jesus. Então Jesus viu que realmente ele era um indivíduo letrado nesse sentido, e falou: então é muito fácil, basta você seguir isso aí. Só que ele, no fundo, seguia sem seguir, igual muitas vezes nós conhecemos, mas nós não agimos como tal. E isso é muito grave, porque na nossa consciência começa a nos apontar deslizes lamentáveis. Você conhece, você não age. E isto para nós é um estado de sofrimento bastante significativo. Então Jesus fala para ele que ele deveria então seguir. Mas ele responde, Jesus lhe responde o seguinte: faz isso e viverás. Mas o indivíduo, ele querendo se justificar, tipo assim, mas eu já conheço tudo, na ideia e na sua concepção ele estava vivendo sem vivenciar, então ele fala: mas eu conheço tudo, e agora? Me falta alguma coisa? Então Jesus fala o seguinte:
Jesus pede que ele ame o próximo e ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar uma historinha para ele, que nós a conhecemos como bom samaritano. Então Jesus fala para ele que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ele foi surpreendido por um assalto nessa estrada. Nós queremos abrir um parênteses rapidinho aqui, para falar que Jerusalém ficava mais ou menos num caminho mais curto de Jericó para Jerusalém, que eram mais ou menos, segundo a estimativa que hoje nós fazemos, através dos pesquisadores, uns 30 quilômetros. E era uma descida, que era o caminho mais curto, tinha outros caminhos, mas eram longe, a quilometragem era muito maior. Bom, então este caminho era um caminho mais ou menos de 30 quilômetros. Diz que ele era muito trafegado, porém ele era muito íngreme, porque havia uma diferença mais ou menos de 1.000 metros de altitude com relação a uma situação e outra. E era um caminho, portanto, montanhoso, com muitas curvas. E este caminho, por ser mais perto, também era mais usado, porém ele tinha um inconveniente, tinha muitos assaltos, isso era comum. Então nós vamos ver que Jesus não inventa, porque era um local perigoso, era um local que comumente o assalto ocorreria, pessoas eram importunadas por malfeitores. Então Jesus usa para ele exatamente falando que uma determinada criatura estava trafegando nesta via entre Jerusalém a Jericó e que foi assaltado. Então, para este homem, ele compreendeu perfeitamente, porque era uma região perigosa. Portanto, nós havemos de convir também que Jerusalém ele ficava num plano mais elevado e era uma cidade tida como cidade santa, porque ali estava o grande templo cultuado na época. E esse templo dava uma conotação de santidade naquela cidade, ficava a corte, vamos falar do Sinédrio, onde que ali faziam julgamentos religiosos, até políticos, e onde a política também fervia, e num local em que se falava em espiritualidade, se falava em santidade, mas de santidade no coração do povo tinha muito pouca, porque vivia uma disputa política, embora é tudo em nome da religião, em nome de Deus, mas era uma cidade tida como santa. Jericó era um pouco oposta, porque era uma cidade tida como de comerciantes, uma cidade grande, porém, para a época, porém tinha uma conotação oposta. E as pessoas faziam esse link entre uma e outra. E esse indivíduo, segundo Jesus, ele foi assaltado. Do que ele foi assaltado, ele ficou à mercê da sorte, caído à beira da estrada, e logo após ele, conforme nós já falamos que era uma região bastante movimentada, começam a surgir determinadas pessoas, outras que estavam passando o mesmo caminho. Então Jesus fala o seguinte, vamos ver aqui. Logo surgiu um sacerdote. Os sacerdotes naquela época, aquelas pessoas que também conheciam muito a lei de Moisés e eram credenciados a fazerem sacrifícios dos animais, dos grãos que ali eram colocados, era uma pessoa respeitabilíssima como uma pessoa correta, era na concepção do povo. Só que esse sacerdote, muito voltado às coisas materiais, e ele não tinha aquela espiritualidade que pensava ter, inclusive ele passava para o povo como se tivesse, o que é que ele faz? Ele simplesmente se esquiva e procura fazer que não viu a pessoa quase que moribunda à margem da estrada. Não queria ser importunado, porque ele tinha outras preocupações. Bom, daí a pouco, passa pelo mesmo caminho, não demorou muito, um levita, e que também ele era da tribo de Levi e conhecia as leis e era uma pessoa altamente reconhecida. Bom, o nosso tempo estava escasso, não vamos estender muito, mas era um indivíduo que moralmente e de forma cultural, ele tinha condição, ou deveria pelo menos ter, de socorrer este homem, em face do conhecimento do amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, e conforme preceituava o decálogo de Moisés.
Porém, ele também não quis ser importunado, ele passa e vai ao longo do caminho sem dar muitas importâncias. Aí Jesus, que daí a pouco vem o samaritano, e o samaritano, ele não passa, digamos, do outro lado do caminho. Ele olha aquele indivíduo, parece que ele compadece, sentiu a dor daquela criatura, empatia, de tal forma que ele se propõe a cuidar daquela pessoa. Ele também era um conhecedor da lei, no aspecto do Pentágono de Moisés, porque ele fazia parte de uma outra agremiação da Samaria, onde o pessoal estudava a lei de Moisés, mas se atinham nos 5 primeiros livros. Enquanto em Jerusalém os doutores e as outras seitas religiosas mosaicas se atinham a todos os 39 livros de Moisés, e eles se atinham. Com isto, eles eram menosprezados como não conhecedores da lei. Mas é exatamente os livros que continham e contêm até hoje o Decálogo, e não precisaria mais do que o Decálogo para a gente para que nós estivéssemos nos espiritualizando, tanto quanto na época. Ele conhecia nesse sentido. Mas ele, no aspecto humano, ele fazia parte de uma sociedade um pouco desprezível pela arrogância dos fariseus, dos saduceus e dos outros que seguiam outra linha religiosa e política. Mas é exatamente ele que passa, se condói daquela criatura e vai procurar auxiliá-lo. Ele, segundo Jesus descreve as atitudes dele na parábola, no conto que Jesus ali constrói. Ele diz que o indivíduo chegou, aproximou, ou seja, ele não olhou do indivíduo, gritou com ele de longe, não, ele se aproxima do indivíduo caído. Ele tira os seus pertences, porque naquela época, as viagens longas, as pessoas andavam com uma malinha de primeiros socorros, os alfordas, ou seja, eles andavam com uma sacola em que tinha ali azeite, que era um elemento básico de curas das enfermidades, principalmente das lesões. Ele andava também com vinho, que o vinho naquela época não era só o que nós usamos hoje para o deleite da delícia do produto em si, mas ele tinha uma característica, em função do poder alcoólico dele, de cura. Ele era usado na medicina da época, então era normal os viajantes mais bem preparados e assim treinados transportarem isso. Ele tira ataduras, o que significa algum tipo de pano que precisava, no caso da necessidade, socorrer. Então ele tinha esses primeiros socorros básicos. Aí o que ele faz? Ele pega o vinho, depois ele coloca o óleo, limpa, faz uma limpeza, tipo assim, desinfeta, né? Hoje é muito fácil nesse dia, nesse domingo, a gente está sabendo o que a gente está fazendo aí com álcool gel, para desinfetar. Então é exatamente, ele usa o vinho com essa característica para desinfetar a ferida do homem que estava caído, que tinha sido lesado fisicamente. E logo após ele vai colocar o óleo como um elemento fundamental que iria dar continuidade ali ao tratamento das suas feridas. Ele enrola e ele pega aquele homem. Olha o detalhe, ele estava a cavalo, ele põe o homem na montaria, certamente ele vai puxando o cavalo, teoricamente, que o indivíduo não poderia sentar na garupa. Eu não imagino um indivíduo semi-morto vai sentar na garupa, como é que ele vai segurar? Não tinha cinto de segurança na época, nós sabemos disso. Então, ele certamente coloca o indivíduo na sua cavalgadura e vai puxando o animal, e até chegar numa primeira hospedaria. Porque, conforme nós falamos, nesse trajeto havia vários locais de pernoite. Então, na próxima ele coloca, e ele hospeda esse indivíduo, paga um valor, e tudo indica, ele tirou tudo que tinha do bolso, porque ele falou assim, olha, eu vou pagar tudo e na volta eu pago o restante se houver outras despesas a mais. Então significa que ele desprendeu
quase todos os seus recursos de reservas, e depois, futuramente, ele iria providenciar outros. E ele, a partir daí, o indivíduo foi acolhido. Porém, Jesus, ao finalizar esta pequena historieta, essa parábola, ele pergunta ao doutor da lei: agora, quem você acha que desses três personagens foi, de fato, o próximo daquele indivíduo que havia sido lesado, maltratado e que foi assaltado? Aí ele diz o que ele poderia não ter dito, mas ele não poderia ser desonesto, porque estava muito evidente a questão, embora nós sabemos que os doutores da lei não eram muito ligados aos samaritanos, mas ele não tinha outra situação a não ser visualizar a nobreza do samaritano e dizer aquele que usou de misericórdia para com ele. Tanto que parece que ele nem quis falar samaritano, ele ocultou a palavra samaritano, mas no íntimo dele ele visualizou que era o samaritano. Aí Jesus lhe diz: então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Isso está em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. O que nós queremos deixar nessa parábola é o entendimento básico de que ela tem N pontos que a gente poderia trabalhar condizente às nossas necessidades de busca do nosso aperfeiçoamento, de aprendizado com Jesus. Porque nós aqui estamos caracterizados nesses quatro personagens, por incrível que pareça. Em dado momento, ou em quase que em totalidade, nós somos as pessoas assaltadas, moribundas, caídas à mercê da sorte, em função da nossa pouca experiência no que se refere à evolução e, ao mesmo tempo, na gama das nossas displicências. Em geral, sempre nós estamos sendo assaltados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa prepotência, pela nossa avareza, pelas nossas síndromes enormes de imperfeições que nos fazem ainda tão distante desse reino que o doutor da lei almejava chegar e que no fundo, todos nós almejamos. Então, continuadamente, nós estamos sendo assaltados pelo nosso sentimento inferiorizado que nos afasta do Criador. Então, nós estamos nesse perfil e com essa característica do assaltado, ou seja, do indivíduo que foi lesado. Ao mesmo tempo, nós, quase que em totalidade de nós humanos, conhecemos um percentual razoável da vontade de Deus para conosco. Se nós somos cristãos, nós já folheamos até um certo ponto as mensagens do Cristo que nos orienta na questão da renúncia, na questão do perdão, 70 vezes 7, na questão do desprendimento, na questão do amor ao próximo, da caridade, no substancial, no substrato que se diz de nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, queremos aos outros aquilo que nós desejamos para nós. Então nós temos um conhecimento. Nós, não sendo cristãos, no caso nós sermos judeus, que é aqueles que ainda professam o judaísmo, não deixa de ter nas mãos ali toda a mensagem mosaica que, conforme diz Jesus, todas as leis e os profetas estão ali, resumindo o pensamento e a vontade de Deus. Se são de outros credos religiosos, quer seja budista ou outros tantos, tem a mensagem lúcida e transparente da vontade de Deus para com todos nós. Então, no fundo, nós temos um quê de doutorado no conhecimento básico da mensagem de Jesus. Então, nós estamos nessa situação. Nós também estamos um tanto quanto na situação, no caso aqui do outro personagem, do levita, que também tinha esse conhecimento. Estamos também na situação do samaritano, não daquela forma altruísta que esse personagem demonstrou.
porque ele fala que foi um samaritano, mas ele não fala que todos os samaritanos agiriam dessa forma. Deus abençoou que aquele agiu, não significa que todos agiriam. Eles conheciam também o Pentágono de Moisés, os livros básicos, e por isso ele agiu tal como. Mas ele quer mostrar para nós que na condição dos nossos conhecimentos, este exemplo marcante deve, ou estamos sendo solicitados a agirmos. E o mais interessante, que o doutor da lei no diálogo com o Senhor, ele deseja saber como ele entraria após todo esse conhecimento que ele apresentava. Inclusive ele justificava dizendo que estava vivenciando para chegar nesses reinos de amor, nesses reinos de felicidade que todos nós almejamos. Então Jesus coloca como condição sine qua non, indispensável, a nossa caridade em benefício do outro, o nosso amor na praticidade, não esse amor só filosofado, que seja lá uma oração continuada pelo menos uma vez por dia, ou durante várias vezes por dia, durante o dia, para aqueles que nós sabemos que têm maiores dificuldades que nós. Alguma coisa de material, quer seja nos nossos conhecimentos, o nosso tempo, as nossas possibilidades, mesmo que sejam aquelas pecuniárias, que nós podemos estar dispensando ou desprendendo em favor do outro. De uma outra forma, dificilmente nós vamos atingir a paz que tanto necessitamos. Ele coloca também que nós precisamos de despender o nosso tempo, uma riqueza preciosa. Muitas vezes nós, ao fazermos determinadas incumbências, o que nós assim determinamos ou fomos determinar, nós podemos, no decorrer desse processo, com as pessoas que nós vamos ali conviver, estar usando parcela desse tempo ou dentro desse tempo, o amor ao próximo. Então nós estamos aí nessa situação de sermos convidados a sermos um bom samaritano, porque nós estamos mediando no doutor da lei, do levita e do samaritano. Bom, nós vamos verificar que este samaritano, ele colocou os seus recursos mínimos que ele tinha na hora. É evidente que nós vamos ficar esperando encontrarmos alguém hoje na estrada caído nessa situação. Isso é um sentido figurado. Nós não vamos esperar que alguém seja assaltado para nós acudirmos. Isso é uma figura de linguagem. Mas significa isto que os nossos recursos, mínimos ou máximos, em qualquer dimensão, precisam de estar continuadamente colocando em favor do bem comum, em favor do próximo, para que a gente então esteja vendo nesse próximo uma pessoa necessitada. Esse cair não significa aquele cair físico, mas uma pessoa que está caída no sentido moralmente, que está deprimida, que está com uma certa dosagem de característica de infelicidade, que pode abeirar-se, se nós não tivermos uma palavra amiga de socorro ou de desprendimento das nossas necessidades, que não são talvez fundamental em favor dela, ela buscar o suicídio. E esta pessoa, ou estas criaturas, muitas vezes não estão tão distantes de todos nós. Desculpa, gente. Bom, estas criaturas muitas vezes não estão tão distantes de todos nós, não estamos numa estrada deserta e empoeirada, está conosco dentro do nosso lar. É o próximo mais próximo, na condição de um cônjuge, na condição de um filho, na condição de um parente consanguíneo ou não consanguíneo, que está bem ligado a nós, que muitas vezes nós saímos de manhã, nós não cumprimentamos, nós chegamos já irritados, e não damos os nossos cumprimentos, não oferecemos uma palavra de conforto, uma palavra leve, suave, para que a gente possa estar ali sendo um bom samaritano, ou vice-versa. Muitas vezes nós estamos na comunidade do nosso lar, chega alguém que
teve as intempéries do dia fora do lar e agora vem buscar o aconchego e nós não lhe damos esse braço aberto. Esse braço aberto não quer dizer físico, mas através da nossa olhada, da nossa palavra, de um copo de água fria, conforme Jesus falou. É tão importante isso, que então a passagem de Jesus, ele diz que não há aquele que der um copo de água fria em seu nome que não ganhará o seu galardão, ou seja, não terá a sua recompensa. E muitas vezes nós estamos dentro do lar de uma forma um pouco mais acomodada, chega alguém que esteve no vendaval do dia ou de uma situação qualquer e quando chega talvez não encontra essa acolhida. Aí essa acolhida é nas bases vai na base da nossa compreensão, da nossa humildade e da nossa possibilidade mais íntima de oferecer a essa pessoa uma dose de tranquilidade. Então todos nós estamos sendo convidados. Desta forma, nós cremos que nós estaremos começando ou nos iniciando no processo de atingirmos esses pontos sonhados pelo doutor da lei e por todos nós, que são as dimensões espiritual mais elevadas. Bom, e para fechando nossa reflexão da noite, nós vamos entender o seguinte. Sempre Jesus, mesmo que de forma às ocultas ou subjetiva, ele se coloca no contexto também dos seus ensinos. Em que aspecto? Porque ele é o Senhor, ele é o Mestre, ele é o exemplo maior. E se falarmos assim, e Jesus, como ele se porta com um bom samaritano, ao mesmo tempo como um bom doutor da lei, como um bom fariseu, sem ser como tal nas suas imperfeições, mas estou falando no aspecto do belo, do bom, do divino, do Senhor. Nós vamos então entender o seguinte com a doutrina espírita, que tudo que tem no mundo espiritual nem sempre tem na Terra. Mas todas aquelas organizações que nós temos na Terra, elas também se encontram no mundo espiritual. Não muitas vezes, tal como na Terra elas estão, ou elas no mundo espiritual se encontram na Terra. Porque o que nós temos na Terra sempre é um rascunho, é uma cópia imperfeita daquilo que está no mundo espiritual. Então, nós sabemos hoje que uma cidade, quando ela tem as suas organizações, no plano espiritual também tem uma cidade, não vou falar parecida, mas que deu origem àquela cidade. Então, no plano espiritual, essa cidade continua. O que é que nós estamos querendo falar? Jerusalém, ela era uma cidade promissora, tida como religiosa, uma cidade santa. No plano espiritual, também, naturalmente, tem Jerusalém, de fato espiritualizada, divinizada, religiosa e de fato santa. Jericó, uma cidade comercial, no plano espiritual também, existem cidades, não no aspecto monetário financeiro, mas de grandes ações que vão implementar na Terra, por necessidade de nós humanos aqui nos encontrar, certas condições em que nós podemos estar sobrevivendo enquanto num corpo físico, como criaturas que dependem da matéria. Então, o que é que nós enxergamos? Nós vamos encontrar mais à frente, nós trouxemos aqui, só para fechar nossa reflexão, o que é que nós vamos encontrar no Apocalipse. João, um dos discípulos, o discípulo amado de Jesus, ele, mais tarde, vai se desdobrar, ou numa viagem astral, numa emancipação de sua alma, de seu espírito, transcendendo os limites da Terra, em regiões outras que ele foi convidado a ir. Aí, por esse motivo, ele escreve o Apocalipse, que é um livro um pouco complexo,
no sentido dele ver coisas lá e não ter linguagem para registrar no papel. Mas ele registra dois pontos interessantes que ele fica admirado, quando ele diz o seguinte: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha bem, está no Apocalipse capítulo 21, 32. O que é que ele viu no plano espiritual? Ao sair em espírito da carne e ir se emancipado em direção ao infinito, ele foi levado numa região que deu origem à Jerusalém física, que deveria ser uma cópia melhorada, uma cópia, mesmo que imperfeita, mas melhor do que era, no campo espiritual da terra, baseado na Jerusalém que transcende a nossa compreensão, que é exatamente os mundos celestes, em que há santidade, há divindade, a divinização dos processos. Bom, e ele ficou tão impressionado que ele volta no capítulo 3, 12, a falar o seguinte: a quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O que é que ele quis dizer? Que esses mensageiros, Jesus desceu dessa nova Jerusalém, ou seja, desses pontos do topo do universo, de grandeza inimaginável por nós, da plena santidade de junto do Criador, da situação mais angelizada que nós podemos conceber, a nossa Jericó, que é a terra inteira. E todos nós, no caminho de Jesus, estamos caídos à beira e à margem da estrada. Sem Jesus, nós vamos continuar caídos à margem da estrada. Porque Jesus veio trazer para nós o vinho, tanto que ele nos diz que ele fazia do seu sangue o vinho, e hoje, de uma forma equivocada, a gente fica repetindo essa ação física. Ele é o vinho que é capaz de purificar. Ele é o álcool gel, vamos falar assim, divino, que caiu na terra para expurgar as nossas mazelas, extinguir as nossas imperfeições. Ele é o unguento, ele é o óleo sublime, que é capaz de fechar as nossas feridas. Não as feridas físicas do corpo, porque essa medicina tem condição de fazer, está tentando fazer, mas da nossa alma imortal, que jamais vai perecer no tempo e no espaço. Então Jesus, o Senhor, ele tem essa capacidade. E ele então é este divino Senhor que conhece as leis de Moisés, o pentágono de Moisés, os 5 livros básicos, conhece o transcendental além do que Moisés não nos apresentou, porque ele é o amor em pessoa, ele é o amor de Deus maior na terra que nós podemos conceber. E ele tem tudo e muito mais do que podemos imaginar para caracterizar esse bom samaritano, que ele não se coloca, mas nós enxergamos. Então, o que é que nós percebemos? Que ele agora precisa de companheiros, ele precisa de iniciados, ele necessita de pessoas que estejam ao seu lado, sem conseguir estar ao seu lado, mas no aprendizado dos seus ensinos, e sejamos multiplicadores. E essa multiplicação dos seus ensinos está na nossa pessoa, e nos tornarmos um pequeno
insignificante, mas significativo dentro da nossa pequenez, sermos um bom samaritano, a exemplo do Senhor, que dia a dia, hoje nós estamos passando no momento que a terra está um pouco desnorteada até um certo ponto, em função da epidemia que se circula em nossos meios. E nós então ficamos pensando, Jesus tem o unguento, ele tem o óleo, ele tem o vinho, vai curar o nosso corpo. O nosso corpo, um dia, querendo ou não, ele vai se finalizar, mas ele tem para curar a nossa alma, porque o dia que a nossa alma estiver sã, estiver iluminada, nenhum ser estranho no corpo que nós nos encontrarmos vai dilacerá-lo. A luz e as vibrações superiores não darão oportunidades a seres ínfimos inferiores para proliferar num campo onde haja divindade. E Jesus nos diz em tantas outras ocasiões, sois deuses, brilhai a vossa luz, sede um bom samaritano. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. E se os irmãos nos permitirem, nós vamos fazer uma oração neste momento, em busca do Senhor Jesus. Senhor, aqui nos achamos, peregrinos no caminho da terra, em busca do vosso aconchego. Trazemos na alma tantos sonhos, tantas esperanças, almejamos tantas grandezas, mas ensina-nos, Senhor, a encontrar primeiro a pequenez, a humildade, a serenidade, o desprendimento, de acordo com a caridade. Nesses dias que a terra passa, serena e tranquila, em que os animais convivem bem nos campos, as árvores enfeitam as montanhas e as planícies, as flores entapetam os nossos jardins, as nuvens brancas flutuam no firmamento, o céu, o ozônio continua azul, as águas do mar fazem a sua parte, os peixes vivem de acordo com a vossa vontade, mas nós, os homens, os achamos um tanto equivocados. Trazemos na alma apreensões, desconfiança, incertezas. Não conseguimos compreender que atrás da dor existe a vossa bênção, que atrás do vosso amor reserva-vos para nós a real Jerusalém. Dai-nos uma migalha de fé e de esperança. Que todos esses seres que proliferam, carcomendo o nosso corpo, recebam a vossa luz, porque ignoramos, mas agem sob os vossos desígnios, e muitas vezes, para nos ensinar que somos tão pequenos, nos achamos tão grandes, e em vez de sermos um bom samaritano, somos algozes um dos outros. Ainda não aprendemos a bênção da caridade e do amor ao próximo, segundo nos ensinas. Que os mensageiros do vosso amor paire sobre a terra inteira,
porque todos somos irmãos. Eis a construção de Deus. E que tudo seja de acordo com a vossa vontade. Assim seja.